Oi, meninas! E aí, tudo bom com vocês? É um prazer muito grande de estar com vocês. E hoje, deixa eu só silenciar aqui. E hoje, peraí. Estar com vocês. Peraí. E hoje, deixa eu só silenciar aqui. E hoje eu começo esse projeto lindo com pessoas muito especiais. Vamos falar sobre alopecia androgenética com um especialista. E a especialista da noite é uma pessoa muito especial, uma médica que é especializada em tratamentos de cabelo e faz transplante capilar, doutora Tamara Vanzella. Oi, doutora Tamara! Obrigada de aceitar o nosso convite, de estar aqui conosco, de começar esse programa maravilhoso comigo. Obrigada, Dani. É um prazer estar aqui no seu canal no YouTube. A gente já esteve no Instagram, agora estamos aqui no YouTube com esse quadro que acho que veio para ficar. Vai ser lindo, muita coisa legal para acontecer. Obrigada. Eu que te agradeço. E, gente, doutora Tamara, ela também tem um canal aqui no YouTube. Então, vai lá, já depois anota. Tamara Vanzella, procura, que vocês vão amar. Ela explica com uma clareza muito legal, vocês vão amar, real. Doutora Tamara, quer falar alguma coisa para a gente já começar as perguntas? Vamos, a gente selecionou algumas perguntas, né, Dani? A gente vai responder 10 perguntas sobre um assunto que vocês colocaram lá no Instagram, não é isso? Isso. E a gente trouxe para cá porque a gente percebeu que tinha uma galera daqui que ainda não estava lá no Instagram, que não tinha acesso a essas lives, então a gente resolveu transformar isso em um programa, né? Muito legal, estou muito ansiosa. Então vamos para a primeira pergunta. Gente, ó, fica ligadinho que não vai ser só a doutora Tamara, não. Vamos ter outras atrações especiais maravilhosas aqui. E a primeira pergunta é: o que é alopecia androgenética? Bom, isso mesmo. Vamos já começar na alopecia androgenética e explicando o que é. Primeiro que eu acho muito importante é a gente explicar esse termo, porque tem muitos pacientes que chegam no meu consultório e falam assim, doutor, eu tenho alopecia, ponto. E aí, quando a gente fala em alopecia, isso abre um leque muito grande. Eu acho importante a gente explicar os termos para paciente, o homem ou a mulher que tem aquilo, saber o que é, saber como dar o nome, saber como funciona. Então, quando a gente fala alopecia androgenética, a gente tem que pensar na primeira palavra alopécia. Quando eu falo alopecia, o que isso quer dizer? É um termo médico para dizer falha ou queda de cabelo, e só isso. Então, quando eu falo que eu tenho uma alopécia, eu preciso dar um sobrenome para ela. Por que está acontecendo essa queda? Né? É falha, é queda. Então, eu tenho alopécia, só isso eu não sei o que exatamente é. Agora, quando entra a palavra androgenética, aí a gente consegue explicar exatamente. Então, androgenética é só a gente pensar que é uma alopécia, então uma falha, uma queda de cabelo por genética, né? Que nada mais é do que a gente conhece como a calvície. E aí ela pode ser tanto a masculina quanto a feminina. Então, alopecia androgenética é o nome termo que a gente dá para a calvície, e esse termo, ele quer dizer o quê? Quer dizer que é uma doença do couro cabeludo que foi herdada geneticamente. Muitas vezes a gente identifica quem que trouxe essa genética na família, mas muitas vezes não identifica, e nem por isso não quer dizer que não é androgenética, né? E isso é uma alteração que dá no couro cabeludo, que ele vai afinando o cabelo. Então é importante a gente esclarecer isso, que há esse afinamento, e esse afinamento vai gerar falhas no homem, naquele padrão que a gente conhece, né, entrada, coroa que vai se unindo, e na mulher uma rarefação que vai abrindo a linha média. Então, existem esses dois tipos de alteração no homem e na mulher, que a gente chama de calvície. Então, nada mais é do que a calvície, que pode ser masculina ou feminina. Mas é importante, eu acho, Dani, destacar isso da alopécia, da pessoa que tem saber qual é a alopécia. Né? E isso já puxa a próxima pergunta, que é:
como a gente sabe que é alopecia androgenética e se tem algum exame específico. Isso, então, na verdade, assim, como que a gente sabe? Na consulta com o especialista, consultar com o dermatologista, de preferência especialista em cabelo, porque vai ser baseado principalmente na consulta que a gente vai saber se tem a alopecia androgenética, a calvície. E isso é como? Através de uma conversa, que a gente chama de anamnese, então a gente vai conseguir identificar alguns fatores que podem estar relacionados à androgenética, uma história familiar, a idade de aparecimento, qual é o padrão de distribuição dessa queda e o exame físico, que é muito importante, a gente examinar o couro cabeludo, olhar essa imagem do couro cabeludo e fazer um exame de tricoscopia. O que é esse exame de tricoscopia? É quando a gente coloca um dermatoscópio, que é um aparelho que aumenta de 10 até 70 vezes esse couro cabeludo, e através disso a gente vai ver qual a característica desse fio, se ele está afinando, se está perdendo, se ele está miniaturizando. Então, isso tudo a gente faz na consulta, todas essas etapas que eu falei. E em alguns casos. Desculpa, não precisa a gente fazer um exame fora do consultório. Ali, sentada na frente do dermatologista, a gente já consegue saber com segurança. Exatamente, isso é na maioria dos casos, tá? É claro que existem alguns casos que a gente tem que abrir mão de uma biópsia, que são casos que não estão muito claros, que podem ter outros tipos de doença de couro cabeludo, que simulam uma calvície e que a gente precisa diferenciar, que aí pode ter outras inflamações, né? Nesse caso, o que a gente faz? Lá na consulta, hora que a gente faz esse exame, que é a tricoscopia, a gente consegue ver, não, isso realmente é uma calvície, é fechado. Ou, não, isso pode ser uma calvície, mas pode ser outra coisa também, pode ter uma inflamação. Então, nesse caso que deixa a dúvida, a gente pode abrir mão da biópsia, que daí é o exame que a gente, recolhe um material do couro cabeludo e manda para análise. Mas isso é na minoria dos casos. A maioria, se for um especialista, ele já vai saber diagnosticar a alopecia androgenética. Entendi. O meu foi, graças a Deus, dentro do consultório, não precisei fazer exame nenhum. E, inclusive, na minha consulta, porque eu também me consultei com o doutor Tamara, que eu não sou boba nem nada, a gente viu que a minha alopecia tem uma característica até mais masculina, né, doutora? Exatamente, porque existe isso. Então, eu defini que tem aquele padrão feminino e aquele padrão masculino, mas se confunde. Na medicina nada é exato, em cabelo menos ainda. Então, assim como tem mulher que tem um pouco mais de entrada, que é um padrão mais masculino, tem homens que têm rarefação mais difusa, que apresenta nessa área também um afinamento que é um padrão mais feminino. Então, a gente pode ter esse mix, com certeza. Cada corpo é um corpo, né, doutora? Cada caso é um caso. Por isso que é muito importante sempre procurar um profissional antes de começar o tratamento por conta, né? Isso, porque é o que é bom para uma não vai ser bom para o outro, então cada corpo responde de um jeito, é isso mesmo, Dani. Vamos para nossa terceira pergunta, que é: o que é a fase anágena e como aumentar essa fase? Que é uma fase muito importante, né? E que a gente precisa também descobrir, se você puder falar também um pouquinho sobre as fases do cabelo, porque a gente entendendo um pouco melhor como funciona, né, o ciclo do cabelo, isso tudo, a gente consegue entender como que a gente trata, né? Exatamente. Então, é isso mesmo. A fase anágena é a fase mais importante do nosso cabelo. E é a fase que o nosso cabelo mais passa tempo nele, ainda bem. Por quê? Para a gente entender, então, um ciclo. O ciclo do cabelo, a gente tem 3 fases, em geral. Hoje sabe-se que tem mais fases entre elas, mas, em resumo, para a gente entender, são 3 fases. A primeira fase é a fase anágena, que é essa fase em questão, que eu chamo de fase do crescimento. Ou seja, o cabelo, quando ele, daqui da raiz, quando ele aponta até o comprimento total dele, a gente chama de fase anágena.
Então, isso quer dizer o quê? Que o cabelo, quando ele está crescendo, ele está na fase anágena. E a maior parte do nosso fio, do nosso couro cabeludo, está nessa fase anágena. Então, vamos colocar uns 80 a 85% de todos os nossos fios do couro cabeludo estão em crescimento, estão na fase anágena. Graças a Deus. Deus é pai. E isso é importante por quê? Porque se a gente tiver, vamos supor, 100% do cabelo na fase de crescimento, ele vai sincronizar e vai chegar um momento que ele vai cair. E aí, 100% iria cair, a gente ficaria careca de uma vez. Então, a natureza é tão perfeita que na hora de fazer o ciclo, já colocou a maioria crescendo, um pouco na fase estacionada e um pouco caindo, para ter sempre esse rodízio. Então, essas 3 fases, elas são para garantir isso, que haja um rodízio no nosso cabelo, que ele se renove, mas que ele se renove de uma forma organizada, para não ficar com falhas, né? Então, a fase anágena, ela dura de 2 a 6 anos. E por isso é importante o quê? Tem paciente que nunca teve o cabelo muito compridão. E fala assim, nossa, eu conheço fulana que o cabelo vai lá na bunda, o meu nunca passou, nunca é comprido. Isso é porque você tem uma fase anágena mais curta, você já nasce programada para isso. Se você nasceu para ser programada para o cabelo crescer 2 anos, então quer dizer, ele começa aqui da raiz, ele vai crescendo, a hora que chega em 2 anos, ele já entra na fase de queda, então ele nunca vai ser grandão. O meu maior que fica, quando eu era criança, era maior, conseguia, agora fica aqui. Mas tá bom também, tô doida pra passar a tesoura nele. Eu passei no meu, adorei. Ficou lindo, eu amei. Tô nessa fase, todo mundo tem que cortar o cabelo. Minhas pacientes hoje já falei, corta, porque dá volume, duplica o cabelo, fica ótimo. Verdade. E esse aí, negócio também da gente cortar e ajeitar o cabelo dá um up na nossa autoestima. Dá muito, porque você corta, você já, a parte de cima é sempre mais cheia, então aí você já tem que enrolar, mexer, dar uma arrumada, isso muda muito, muito, você se arruma melhor, você sai melhor de casa, então é a dica para todo mundo que tá com problema de cabelo, muda o corte, dá uma renovada, porque ajuda muito mesmo, é verdade. Ajuda. E aí tem aquela questão assim, tem paciente que cresce o cabelo muito, então esse paciente vai ter o quê? 6 anos de crescimento, que é aquele cabelão enorme. Então a fase anágena é essa fase. Depois que o cabelo passou dessa fase anágena, Dani, ele vai para a fase catágena, que a gente chama, que é uma fase mais de involução. E nessa fase ele fica o quê? 2 a 3 semanas, é uma fase rápida, tá? Passando essa fase, ele vai para a fase de queda, que é a fase telógena. E aí, a partir do momento que o cabelo entra na fase de queda, ele fica 3 meses até cair. Então, por isso que muitas quedas, a causa tá lá há 3 meses, né? Porque teve a causa, por exemplo, um estresse mais forte hoje, o cabelo hoje entra na fase de queda, mas ele pode começar a cair até 3 meses depois, que é essa fase. Então, a gente tem 3 fases. E a fase anágena, ela é muito importante, por quê? Porque o cabelo em crescimento, é tudo que a gente quer fio bom, a gente quer fio crescendo. E o que acontece? Quem tem uma alopecia androgenética, que é a calvície, acaba que tem uma redução nessa fase anágena. Ao invés do cabelo crescer muito tempo, ele cresce menos e tem menos tempo de crescimento. E aí entra a segunda pergunta, que é como aumentar essa fase anágena, que é tudo que a gente quer. Um dos medicamentos que aumentam a fase anágena é o minoxidil, a gente já sabe, tá? Tanto o tópico quanto o oral, ele vai fazer o quê? Estimular a aumentar o tempo. Então, o cabelo que tá lá crescendo 2 anos, ele aumenta um pouquinho mais, e aí você ganha mais cabelo na fase anágena, você ganha mais volume, você ganha mais crescimento. Então, basicamente é isso. Entendi. E assim, a gente, quando o cabelo. Uma pergunta no meio das perguntas, uma pergunta minha. O cabelo sempre cai. Sempre tá caindo. E pra gente que tem alopecia androgenética, ele também vai cair normal. E esse cair normal tem algum problema de. Como é que eu vou te dizer? De não nascer mais, de piorar o que já tá e tal?
Não, não tem. O cabelo tem que ciclar. Então, isso para quem tem alopecia androgenética ou para quem não tem, né? Isso é normal. O cabelo tem, eu até falo, o cabelo tem que cair um pouco para nascer o novo. Então, aquela história de 60 a 100 fios por dia, isso é normal. E quem tem alopecia androgenética, esse cabelo que cai, ele volta a Normal. crescer. Normal. Tanto que a alopecia androgenética a gente não vê um aumento muito da queda, a gente vê um afinamento. O cabelo, ele vai sumindo, não é que ele cai, né? Então, se tiver com queda, tem que investigar alguma outra coisa secundária, porque essa queda ela é algum problema. A androgenética, se cair cabelo, normal, tem que cair, cai mesmo e vai voltar a ciclar como qualquer outra pessoa. E o cabelo que cai no change hair do minoxidil, que assim, quem me acompanha sempre tem essa dúvida no vídeo que eu tenho de minoxidil de change hair. O cabelo que cai no change hair cresce. Cresce, é um pouco desesperador, porque você acha que não vai cair, né? Não vai crescer, é uma queda, às vezes, até exageradíssima, mas é uma queda que cresce. O que o minoxidil faz? Aquela fase que eu falei, telógena, ele acelera essa fase. Então, o momento que o cabelo tá na fase telógena, ele fica enrolando 3 meses para cair. O minoxidil, ele pega esse cabelo e joga tudo no primeiro mês, para conseguir vir o novo embaixo. Então, é uma queda que às vezes é alta, mas ele vai voltar. É um cabelo que só está ciclando mais acelerado, entendeu? E é até bom, porque a gente está sabendo que o minoxidil está fazendo efeito. Exatamente. Quando não cai, não quer dizer que não está fazendo efeito. Quer dizer que você também não tem muitos fios nessa fase de queda, entendeu? Mas se cair, é ótimo, fique feliz, porque tá fazendo efeito. O minoxidil tá agindo, daí o cabelo vai entrar na fase de crescimento e só vai crescer. Vamos para a quarta pergunta. Vamos lá. Como diminuir a queda do cabelo? Certo, então, essa pergunta a gente tem que especificar algumas coisas, né? Primeira coisa, por que esse cabelo tá caindo? A gente tem que entender por que esse cabelo tá caindo. Uma coisa, entender se tá falando de falha ou tá falando de queda, porque como eu disse, a alopecia androgenética, ela é mais falha, né? Ela não é queda. A gente vê abrir aqui, aparecer o couro cabeludo, mas a gente não vê tanto bolo, aquele desespero. Agora, quando é a queda, se a gente está se tratando de queda, que é penteou o cabelo, sai um monte de cabelo no chão, hora que vai dormir, hora que vai tomar banho no ralo, como que a gente diminui essa queda? A gente tem que entender o que está acontecendo que esse cabelo está caindo. E aí, por isso é importante sempre fazer a avaliação com o especialista, porque nessa consulta a gente vai conseguir identificar se está tendo algum problema emocional que está levando essa queda, né? E aí a gente tem que tentar resolver esse problema emocional. Ou falta de alguma vitamina, né? Que pode levar a queda e aí repor. Problema de tireoide, então o hipotireoidismo pode levar a queda de cabelo, a gente tem que resolver, tá? Anemia, que também pode levar à queda. Outra coisa, perda de peso, fazer uma dieta muito restritiva, então tá bastante na moda dietas restritivas, isso pode levar. Então, para a gente diminuir a queda de cabelo, a gente tem que entender qual é a causa dessa queda de cabelo. E a partir disso, tratar a causa. E tratando a causa, secundariamente, o cabelo vai parar de cair, entendeu? Entendi. Agora, vamos para a quinta pergunta, que, assim, vou deixar todo mundo a par. Vão ser 10 perguntas para a doutora Tamara, e na quinta pergunta, que é a metade já, vai ter uma surpresa aqui para vocês, uma seguidora muito maravilhosa do nosso time, que eu falo que as minhas seguidoras são do meu time, né? Vai entrar aqui para dar uma dica para vocês. Então, vamos assistir a quinta pergunta da doutora Tamara e depois a gente vai ouvir uma dica da nossa querida Val. A quinta pergunta é: quem tem eflúvio telógeno precisa usar o minoxidil para sempre? Porque quem tem alopecia androgenética tem que usar o minoxidil para sempre, né? E quem tem o eflúvio telógeno precisa?
Então vamos lá, rapidinho. O que é o eflúvio telógeno, esse nome esquisitão, né? Lembra que eu comentei do ciclo do cabelo sobre a fase telógena, que é a fase de queda, né? Então, Uhum. o que é esse nome eflúvio telógeno? Eflúvio telógeno é aquela queda que a gente vê cair o cabelo, que a gente vê cair o bolo na hora de pentear, na hora de tomar banho. Então, essa queda, ela pode ser tanto aguda quanto crônica. Quando ela é aguda, normalmente ela tem uma causa. Ela é pós-dengue, que a gente vê, ela é pós-cirurgia, ela é pós-estresse, ela é por falta de vitaminas, tireoide, dentre outras coisas. Então, quem tem esse eflúvio telógeno agudo, normalmente não vai precisar usar o minoxidil para sempre, porque ele é uma queda de cabelo momentânea, que tende a se resolver. É uma queda de cabelo que não vai ficar para sempre. Normalmente, a gente resolvendo a causa do problema, o cabelo para de cair e recupera. O minoxidil ele usa nessa fase de recuperação, mas depois o cabelo volta ao normal, teoricamente. Já o eflúvio telógeno crônico, que é uma outra coisa, aí é diferente. Por quê? Existem algumas quedas dessa de bolo, dessa de pentear o cabelo, dessa de ver na mão, que é crônica, que, por exemplo, o paciente está há 6 meses, há 1 ano, 2 anos caindo o cabelo, e isso a gente já entende que é uma alteração nesse ciclo todo do cabelo. É uma paciente que tem tendência a ter maior cabelo na fase telógena, que é a fase de queda. E aí, nesse sentido, muitas vezes a gente tem que usar o minoxidil para sempre, né? Para sempre é uma palavra muito forte, mas por um bom tempo, porque é ele que vai ajudar a nascer o cabelo que está perdendo. Então, normalmente, nessa queda aguda, que é o mais comum, o beabá da queda, não vai precisar usar para sempre, é só para o período de recuperação desse fio. Agora, quando a gente fala de crônica, que é uma coisa mais específica, daí sim, o uso é mais contínuo. Entendi. Acho que deu para entender? Deu. E eu acho que mais assusta é realmente essa palavra para sempre. Porque geralmente as pessoas não precisam tomar remédio assim, né? Para sempre. Aí quando o médico fala, minoxidil é para sempre, a gente leva um susto realmente, né? É como se fosse um soco na boca do estômago, assim. Então, É. entender que, né, é aquele negócio, o copo meio cheio ou meio vazio. Eu prefiro ver o meio cheio, que graças a Deus a gente tem o minoxidil para ajudar. Imagina se a gente não tivesse, né? Íamos viver com esse problema para sempre, sem um remédio para Sempre. combater para sempre. Realmente, é um diagnóstico, quando você recebe o diagnóstico da androgenética, da calvície, você recebe um diagnóstico que vai ficar com você para sempre, então isso pode ser muito chocante, mas eu acho que é a maneira que você falou, que a gente vai conseguir interpretar isso, e o minoxidil, a gente se adapta, com o tempo, eu acho que você, é igual escovar os dentes, você nem percebe, você tá usando, então parece que vai ser um desafio muito grande, que você todo dia vai ter que passar aquilo, ou que você vai ter que tomar algum remédio para sempre, que você vai estar sempre lembrando daquilo, mas eu não sei, você me conta a sua experiência. Mas com o tempo aquilo vira tão hábito que você nem pensa e você já está fazendo, não é isso, Dani? O que você Sim, acha? a gente não pensa para escovar o dente, né? E nem nunca vi ninguém reclamar, ai, que saco, tem que escovar o dente. Não, eu vou escovar meus dentes, porque eu vou tratar dos meus dentes. Senão fica com cárie, né? E deixar de usar o minoxidil é dormir sem escovar os dentes, né? Vamos dizer Isso assim. mesmo. Uhum. Então, é como escovar os dentes real. Você não vai ficar reclamando, escovou, passou, dormiu. É só fazer uma rotina que tá tudo certo, né? Exatamente. Então, Exatamente. agora, doutora Tamara, te dá uns minutinhos para você ir lá beber água. Gente, doutora Tamara já volta. Ninguém sai daí, tá? Vai Volto. lá tomar uma aguinha e daqui a pouco você volta para falar com a gente. Tem mais. E desculpa, doutora. Ah, meu Deus. Gente, é a primeira vez que eu tô ao vivo no YouTube. Então, me perdoem. Agora vai entrar uma seguidora muito querida, que ela agora também fala sobre alopecia e eu quero dar um espaço para as meninas que me seguem, que também, né, depois de me verem na internet falando, tomaram força e também querem ajudar outras pessoas. Eu creio muito que juntas a gente é mais forte
e que ninguém cresce sozinho. Então, eu sou muito grata a todas vocês que também gostam de descomplicar, de querer mostrar que isso é uma doença como todas as outras, que não é privilégio, também não é, né, nenhum bicho de 7 cabeças. Então, hoje eu vou chamar a Val. Deixa eu chamar ela aqui. Oi, Val! Boa noite. Gente, a Val tem canal no YouTube agora, tem um Insta lindo que ela fala sobre várias coisas lindas, maravilhosas, empoderamento feminino, alopécia, e ela tem muito para acrescentar hoje pra gente. Val, eu vou te deixar aqui, a casa é sua, dá os seus conselhos para as meninas, e você é maravilhosa, estou muito feliz. Obrigada de aceitar o convite. Obrigada eu, Dani. Eu que agradeço. Então, meninas, boa noite. Boa noite, Dani. Muito obrigada. Gratidão mesmo pelo espaço, por me convidar para essa estreia linda do seu programa, Força na Peruca. Doutora Tamara, né, com toda a sua experiência aí, nos passando informações valiosíssimas nessa noite. E estou muito feliz em estar aqui. Eu sou a Valquíria, eu tenho 39 anos, e eu, há um ano, faço tratamento com minoxidil. Eu descobri a alopécia androgenética, né? Mas antes de ter o diagnóstico no consultório, a gente já se desespera com a queda de cabelo, corre para o Google. A primeira coisa que eu encontrei no Google foi muita coisa feia, muita imagem ruim da alopécia, né? E aí, na minha pesquisa ali, procurando e tal, no momento eu me deparo com a Dani Salvador, dando aquele bom dia, meninas, sabe, toda animada e com calvície feminina. E incentivando outras mulheres, né, tem o time, o nosso grupo lá no WhatsApp, tem os vídeos da Dani, tem a vida dela, né, a rotina dela todos os dias, com tudo que ela faz, como ela faz para, né, dar aquela enganadinha ali, colocar um produto, e sempre tá alto astral. E quando você descobre, todo mundo fala, mas é só cabelo, mas qual é o problema, né? E aí você vai vendo o seu cabelo mirrar, afinar, né? Desaparecer, vem as entradas, né? Você fica parecendo o vovô, o papai, e aí você se desespera. Mas no grupo eu encontrei muito apoio, com a Dani eu encontrei muito apoio, porque logo em seguida do meu diagnóstico, eu voltei já a falar com ela, né? No início eu falei primeiro, olha, eu tô com queda, mandei até foto, tudo, né? A gente quer que todo mundo atenda a gente, até no Instagram. E ela foi super, assim, aberta, me respondeu e me falou, a primeira coisa, vai ao médico, né? Ninguém copia tratamento de ninguém, ninguém prescreve remédio para ninguém. Então eu fui diagnosticada, voltei, já fiz parte do grupo, comecei o uso do minoxidil, tive aquela queda intensa do shedding, passei por tudo que todo mundo passa. Mas uma coisa que eu tenho a dizer a vocês é o seguinte: tratar a alopecia androgenética não é coisa para os outros fazerem por você. É o que a Dani disse, é o que a doutora Tamara disse. É igual escovar os dentes, né? É uma coisa que eu tenho que fazer por mim. Então, a partir do momento que eu pensei dessa forma, eu consegui evoluir no tratamento. Todos esses fiozinhos novos aqui, foi o minoxidil que me deu. E toda a paciência também. Então, o conselho que eu dou para vocês hoje, meninas, é, mesmo nos dias mais difíceis, tá? Se amem, se tratem com toda a gentileza desse mundo e façam do tratamento uma coisa para vocês se orgulharem. Façam com amor, com carinho, com muita paciência. E com certeza vocês vão melhorar muito. Procurem fazer coisas que vocês gostam. Vamos lá melhorar, vamos maquiar, vamos mudar os penteados, vamos comprar acessórios, mas vamos seguir de cabeça erguida e felizes, tá bom? Então, meu recado é esse. Eu quero agradecer novamente e pedir para que vocês me sigam lá no Instagram e vão visitar meu canal também, para a gente continuar nos bate-papos. Obrigada, Dani. Beijo. Ai, Val, me emocionei com você, você é maravilhosa. Gente, é isso. Sigam a Val, ela vai acrescentar muito na vida de vocês. Val, muito obrigada. A gente continua no Zap. Eu fico muito honrada, de verdade, de ter amigas, seguidoras que fazem parte da minha vida.
né? Obrigada. Beijo. Beijo. Foi Boa lindo, noite. foi lindo. Beijo, boa noite. Linda. Agora, vamos voltar com a doutora Tamara, que temos ainda muitas perguntas para ela responder. E você tá pensando que vai acabar por aqui? Não vai acabar por aqui não, minha filha. Fica aqui até o final, que vai ter, ó, 2 surpresas para vocês. Então, vamos chamar a doutora Tamara. Volte aqui, doutora Tamara. Estamos com saudades. Estava aqui vendo a Valkyrie, adorei. Acho que é isso mesmo. É muito legal a gente ouvir de quem tem mesmo, né? De quem vivencia. Eu passo meu conhecimento médico, meu conhecimento de lidar com todo dia com paciente que tem isso, mas nada como ouvir quem tem, né? E eu acho que para a sua audiência, que é uma audiência que sempre está muito atenta a toda essa parte da alopécia androgenética ou de outras também, como a gente já conversou, é muito legal ter pessoas como a Valkyria que incentivam e mostram realmente isso, que cabelo foi o que ela falou, é paciência. Eu falo isso todo dia no meu consultório, porque de um mês para o outro, muita gente já quer ver a melhora, já quer ver o resultado, e não é assim, a gente tem uma vida para melhorar, e quanto mais insistir nesse tratamento, a longo prazo, melhor vai ser esse resultado. Então tem que ter paciência que fazendo certinho melhora, né? Melhora. E eu costumo dizer que a ansiedade só piora, que a ansiedade vem para destruir o tratamento. Então, faz. Só faz, né? É isso aí, faz que dá certo. Faz que dá certo. Agora, vamos para nossa 6ª pergunta. Vamos lá. Vamos lá. Vou ler aqui. Tá passando na tela, hein, gente? Quem quiser acompanhar, fica aqui sempre a pergunta para vocês não se perderem. Quem toma espirulactona ou finasterida, quando pega dengue, precisa parar a medicação e Covid? Super atual essa questão, né? Porque agora tá vindo as quedas de Covid, que essa é outra coisa bem interessante, que quem teve pode ter muita queda pós-Covid, assim como a dengue. Conte para a gente. Muita queda. Quem teve agora tá vindo, né? Quem teve há 3 meses tá aparecendo agora, e também estão tendo quedas muito precoces, que a gente, como especialista de cabelo, não esperava. Porque normalmente o que acontece, a dengue, que já é mais clássica, que a gente já conhece, ela tem a dengue, o paciente às vezes começa com uma queda muito, muito intensa 3 meses depois. 1 mês até 3 meses depois. E o Covid, a gente está vendo que com 2 semanas, assim que o paciente saiu do isolamento, já está começando a queda. Então, são coisas novas que a gente está estudando, muito atento no cabelo, mas pode ter sim essa queda pós-Covid. Agora, com relação aos medicamentos da espirulactona ou da finasterida, que são medicamentos que muitas pessoas usam para alopecia androgenética, não tem problema nenhum. Então, a gente sabe que existem alguns medicamentos, principalmente na dengue, né, anti-inflamatórios, que não podem ser usados juntos, AS, que vai alterar a coagulação, mas a finasterida e a espirulactona, elas não interferem no metabolismo de nada relacionado à dengue e nem do coronavírus, então não tem problema. O coronavírus, muitas vezes, quem toma imunossupressor, que são medicamentos que abaixam a imunidade, tem que suspender, mas aí você tem que conversar com o seu médico, porque depende da sua doença se vai valer a pena suspender ou não, porque também suspendendo pode trazer um outro problema muito mais sério, dependendo da doença. Então, quanto à espirulactona e a finasterida, não tem problema, não interfere, continue seu tratamento tranquilamente. Gente, a Covid também dá queda de cabelo, tô chocada. Já Dá. morro de medo de pegar. Agora então, porque assim, pode ser que morra, pode ser que fique bem, que não dê nada. Se não der nada, cabelo cai. Pode cair, não necessariamente, mas pode cair, porque na verdade ela é uma síndrome febril que a gente chama, né? Ela tem alterações gripais, febre, pode dar, nem sempre. Então acaba sendo como se fosse, eu costumo dizer, um estresse para esse organismo. E aí o cabelo pode cair até 3 meses depois. Então tá acontecendo, a gente tá vendo. A gente já, tipo assim, espirrou, se preocupou com o espirro, já caiu o cabelo, né? Quem tem alopecia androgenética tem uma probabilidade de cair por estresse mais rápido, né?
Tem. Costumo dizer que é um cabelo mais sensível. Então, muitas vezes, alterações do dia a dia que não fariam o cabelo cair, para quem tem a alopecia androgenética, Dani, pode fazer. Então, foi o que você falou, um estresse pequeno já faz o cabelo cair mais. Um pós-parto, às vezes o cabelo cai muito mais do que uma paciente que não tem e não recupera, como outras pacientes que não tem nada pode recuperar. Então, é um cabelo que tende a sofrer um pouco mais, mas nem por isso não é para deixar de viver. Isso aí a gente tem que viver e os tratamentos estão aí para ajudar. Usa disfarce, né? Usar os pozinhos da vida, os pozinhos mágicos. Vamos. Muito bom. E, doutora, esse negócio de Covid, né? Socorro, gente. Só me faltava essa, cair cabelo. Por essa a gente não esperava, só Deus. Vamos para a Vamos. Shampoo, trata o cabelo. Gente, ó, isso é muito maravilhoso. Essas perguntas foram vocês que me mandaram para fazer aqui. Porque tudo que vocês mandam eu faço, né? Com certeza. Então, eu achei essa pergunta maravilhosa, porque o que mais eu vejo no meu, assim, né, as perguntas das pessoas, até nos grupos, Dani, qual shampoo que você usa? Gente, eu uso o shampoo que deixa meu fio bonito. Aí a gente tá querendo saber o que da doutora. Se tem algum shampoo que tem gente aí que promete milagre com shampoo. Você quer saber disso? Pois é, certíssima. Shampoo não trata alopecia. A resposta é simples, não, tá? O shampoo, ele vai tratar o fio do cabelo para deixar o cabelo mais bonito, mais hidratado, né? O couro cabeludo para tirar a oleosidade, quando você tem uma descamação, uma dermatite seborreica, mas ele não trata a alopecia, ele não vai fazer nascer, crescer mais cabelo, ou não vai fazer parar de cair. Então, para quem tem alopecia androgenética, usar um shampoo que deixa o seu fio mais bonito, que deixa mais encorpado o cabelo, isso é legal. Agora, esperar que isso vai fazer um milagre, que vai nascer cabelo, que vai tratar, não, a gente tem que ir na gênese do problema. E a gênese é o quê? Evitar afinamento e estimular crescimento através de coisas comprovadas cientificamente, né? Isso. Doutora, explica um pouquinho para a gente poder entender. Porque quando a gente fala assim, não trata, aí um monte vai dizer, mas eu usei um shampoo que ajuda super. Não. Explica pra gente como é que se dá para não. O que é assim? O que se dá a alopecia androgenética e como que a gente tem que fazer para ela não aflorar na gente? Tá. Então, a alopecia androgenética, qual que é a fisiopatogenia? Qual que é o problema dela? O que acontece, né? É um gene que foi herdado e ele favorece o quê? O aumento da conversão da testosterona em dihidrotestosterona. Então, tanto mulheres quanto homens têm testosterona. Não é só o homem que tem, a mulher também tem. A gente produz testosterona. Quem tem a androgenética, essa testosterona ela vai ser metabolizada, ela vai ser degradada mais facilmente num derivado dela, que a gente chama de dihidrotestosterona. E esse derivado vem aqui no couro cabeludo, lá no folículo, e ele vai fazer o quê? Afinar o cabelo. Vai miniaturizando, que a gente chama. Então, por isso que o cabelo vai sumindo, tá? Então, quando a gente vai tratar a alopecia androgenética, a gente tem que tratar essa alteração. A gente tem que bloquear esse efeito da dihidrotestosterona, evitar que ela venha e afine o cabelo. Por isso que o shampoo não vai fazer crescer cabelo, não vai fazer... Ele não tá dentro, e ele não inibe essa ação. Ele não tem. Quando a gente joga o shampoo no couro cabeludo, a gente não vai ter uma absorção desse shampoo. Então, ele não vai fazer essa inibição de forma alguma. A gente tem que fazer um tratamento interno para fazer esse bloqueio da conversão, para evitar essa conversão e evitar esse afinamento que é tão indesejado. Verdade. 8ª pergunta. Mesmo fazendo tratamento contra a alopecia androgenética, a mulher corre o risco de ficar careca? Essa pergunta, a gente já sente até um tom de medo, né? Então, o que acontece? O tratamento, ele existe para a gente
é evitar que progrida a androgenética. Então, tem muita coisa nova para vir, tem muito estudo. Acho que nos últimos anos o cabelo deu um boom de tratamento, de pesquisa. Então, essa pergunta, se vai ficar careca ou não, em geral, não. Por quê? Os tratamentos estão aqui para, no mínimo, travar, tá? Para a gente conseguir estabilizar. É claro que existem pacientes e pacientes, casos e casos. Então, tem paciente que, mesmo tratando, existe um certo avanço da androgenética, mas é mínimo, é menos, muito pouco paciente que isso acontece, e seria bem menos esse avanço do que se não estivesse tratando. Então, se você tratar corretamente, a tendência é que não fique careca, é que você consiga manter esse cabelo, consiga evitar que ele progrida, só que isso é um tratamento contínuo. Agora, dizer 100% de chance, isso a gente não pode dizer em nada da medicina, sobre nenhuma área, né? Porque existem casos que pode evoluir, mas o mínimo que você tem que fazer é tratar esse cabelo para sempre, porque dessa forma é a melhor forma da gente evitar de ficar careca. E a mulher, ela não fica careca, é outra coisa que a gente tem que dizer também. Ela vai abrindo o cabelo, mas o cabelo ainda fica, né? Entendi. Maravilhoso isso. Ah, tá, ótimo. Ah, maravilhoso, porque todo mundo tem medo, né, de ficar careca. Eu acho que assim, tem muitos medicamentos hoje em dia e cada vez mais chegando. Então, o tratamento é em busca disso, é de um bloqueio efetivo nessa evolução da doença. O minoxidil oral é novo, né? Isso, e tem outros remédios também que ainda estão em estudo, mas que deve sair por aí logo. Ai, vamos torcer para sair logo. Quem tem alopécia e tem cabelo ralo em toda a cabeça pode fazer transplante? Tá, então, essa pergunta vamos explicar rapidamente. Como funciona o transplante? O transplante é o cabelo da própria pessoa. Eu tiro da região daqui de trás e da lateral e coloco na região que tem falha. Nos homens, isso é simples, porque a maioria deles aqui é cheio, não perde essa região. Então, eu tiro, coloco na frente e o cabelo se mantém. A mulher, ela tem o que está escrito nessa questão, que é um cabelo mais ralo em todo o seu padrão, tanto aqui na lateral quanto atrás. A gente fala que é uma forma mais difusa de queda. Cai não só nessa região, ele pode ir caindo aqui também. Então, por isso eu não vou poder fazer o transplante? Pode fazer. O que vai acontecer? Oi. O que vai acontecer é o seguinte, é que quando eu tiro o cabelo daqui, ele vai estar mais ralinho. E eu coloco na frente, ele não vai ter uma densidade super alta, mas eu consigo melhorar bastante essa paciente, esse homem ou essa mulher que tem essa rarefação. É claro que com o tempo pode ser que evolua mais rápido, entendeu? Que essa parte afine mais rapidamente, porque é um cabelo que já tende a ser mais fino. Mas pode fazer, tendo área doadora, pode. E aí isso é só individual que a gente pode dizer. Você pode ter um cabelo ralo aqui atrás, mas uma quantidade que eu consigo tirar, que não vai fazer falta, e pôr na sua área calva e ficar com um resultado legal. Tudo baseia na área doadora. Oi? Desculpa, mas precisa continuar tratando. Precisa. Isso sempre. Seja homem, seja mulher, sempre. Porque o seu cabelo pode cair. Então, não é a cura para a calvície. A gente tem que continuar tratando para manter esse cabelo no lugar sempre. Tem que tratar sempre. Entendi. Vamos para nossa 10ª pergunta. Gente, tá passando muito rápido. Tá rápido? O que fazer para evitar a crise do eflúvio telógeno? Certo. Então, essa crise do eflúvio telógeno é aquela queda que a gente vê bastante na mão. Então, a gente tem que pensar nas principais causas de queda de cabelo, de eflúvio telógeno, e para tentar evitar. E quais seriam elas? Então, o que eu sempre indico? Hábitos de vida saudável. Isso é para cabelo e para qualquer coisa na saúde. Então, alimentação saudável, porque dessa forma você vai conseguir
ter um aporte nutricional adequado, não vai faltar nutrientes para o seu cabelo, né? Então, rico em vegetais, frutas, proteína, que muita gente não come carne, mas aí você tem que tentar substituir, que é muito importante para o cabelo, né? Nosso cabelo tem aminoácidos, tem queratina, então a gente precisa de proteína, né? Ou a carne, ou outro tipo de proteína, mas sempre fazer esse aporte. Então, ter uma alimentação saudável, porque tem muita mulher que faz essas dietas doidas, que tá na moda, restritiva, de forma irregular, sem ter um acompanhamento, e aí eu vejo muita queda de cabelo, assim, de falhar mesmo. Então, se for fazer a dieta, sempre procurar um acompanhamento para fazer corretamente. Outra coisa importante é tentar manter o peso, porque tem gente que fica uma sanfona, vai e volta, vai e volta, vai e volta. E aí, eu tenho muitas pacientes que fazem isso. Durante o ano, quando vai perdendo peso, cai cabelo, entendeu? Então, tem essa crise. A gente associa muito, né? Entendi. Então, tentar manter o peso. Outra coisa muito importante é sempre procurar um tratamento, porque se você tem uma tendência à queda de cabelo, se você está tratando, você vai diminuir essa tendência à queda. Então, sempre tratar é uma maneira de evitar a crise. E outros fatores como o estresse, eu não sei se é fácil evitar o estresse na vida, mas tentar evitar o máximo possível, porque com certeza a gente sabe que o emocional está muito relacionado com as quedas de cabelo. Então, tentar controlar, muitas vezes a gente não controla o ambiente que a gente está, mas a gente consegue controlar a forma que a gente vai reagir a ele. E eu acho que isso que é importante. Se você não consegue mudar o ambiente, tenta mudar a forma que você reage a ele. É a mesma coisa para cabelo. Se você não consegue mudar seu diagnóstico, porque você não vai conseguir, mas você tem que mudar a forma que você reage a isso. Então, eu tenho alopecia androgenética, eu não vou mudar. Isso não vai mudar, mas eu consigo mudar a forma que eu vou enfrentar isso. E mudando a forma que eu enfrento, a doença se torna menor, o problema se torna menor, o estresse se torna menor, e a gente vê que dá até mais resultado. Então, uma paciente que chega enfrentando isso como uma coisa boa, só vai, o tratamento só dá resultado mesmo, porque é positividade, não é isso, Dani? O que você acha? É isso. Doutora, você é tão maravilhosa. Eu fico vendo você falar, eu fico assim, gente, mas como uma médica, porque geralmente os médicos, quando estudam essas coisas, ficam muito técnicos, né? E esquece que do outro lado tem uma pessoa que não estudou nada de medicina e que vai receber um diagnóstico que vai mexer com a autoestima dela, principalmente. E aí, assim, você, com esse carinho que você fala, sabe? Eu fico assim, encantada. Eu fico assim, ó, olhando. Ai, que bom, Martina. E é isso mesmo, a forma que a gente encara as coisas. E eu costumo dizer que quando a gente tá forte, o outro, quando vai jogar uma piada, ou fazer uma brincadeira sem graça, ele fica até constrangido, porque as pessoas, elas fazem para agredir, para machucar. Não sei o que acontece com a cabeça do ser humano, que às vezes, fazendo o outro pior, ele se sente melhor. E quando a gente tá blindado, não atinge mais. E aí os haters, eles somem, porque não vai ter quem que vai querer, né? Como é que eu vou te dizer? Tentar derrubar uma pessoa que tá blindada psicologicamente, né? Eu acho que isso é muito importante, você se blindar, não se deixar levar, não achar que tá todo mundo olhando, não achar que tá todo mundo comentando, porque bem isso, quando você tá forte, como você muda a forma que você encara, isso não atinge. Se a pessoa olhou ou não, você nem vai ver, se a pessoa comentou ou não, você nem vai ver, e como a maioria não olha, mas acha que olha, você também não vai achar que está olhando, então é muito mais fácil, né? E ninguém fica olhando careca de homem. Homem anda aí calvo na rua e tá gato, todas as mulheres ficam, que gatinho, carequinha que passou. E a gente, por que a gente também não pode, né? O empoderamento feminino tá aí pra gente também usar dessa arma, não é verdade? Não, eu concordo. Eu acho que a gente acha,
Quando a gente tem um problema, a gente fica muito pensando nele, achando que as pessoas também estão olhando da mesma forma que a gente, mas não tá. Eu sempre falo isso para os meus pacientes. Não tá, as pessoas nem vê que você tem isso, fica tranquila, porque a gente aumenta muito o problema. Então, aí entra aquilo que eu falei, tentar diminuir o problema, que aí tudo ao redor vai ficar menor com relação a isso. Então, mudar a forma que encara, eu acho que esse é o segredo. Doutora, agora já esse gancho maravilhoso que a gente deu aqui sobre como a gente pensa, como a gente age, né? Que não é só cabelo, é muito emocional também. Vamos falar, não vou te dar tchau ainda, porque no final vamos aparecer todas aqui para encerrar. Tá, vamos falar agora com a Késia. Doutora, daqui a pouco você volta. Vamos agora com a Késia do Descabelando. É um projeto da psicóloga Késia, que também fala sobre alopecia androgenética, empoderamento, essas coisas todas que a gente ama. E ela é maravilhosa. Oi, Késia, tudo bom? Não tô te ouvindo, peraí, tem que abrir o microfone da Késia. Ah, desculpa. Ah, agora foi. E aí, Késia, tudo bom? Dani, tô muito feliz de estar aqui. O quadro tá maravilhoso. É muito legal. Eu quero fazer parte desse time aí, viu? Eu e o meu cabelo. Eu quero fazer parte. Você já faz, Késia. Eu amei. Eu acredito muito. Eu acredito muito que juntas a gente consegue, sabe? Então, assim, todo mundo que quiser se junta, que estamos aqui para isso. Somos um time. Eu não sei, depois a doutora pode até, né, falar se é isso mesmo. Que eu li que entre 5 mulheres, uma tem queda de que tem alopécia. Não sei se esse troço tá certo, mas eu li. Sim, então, assim, é muito grande. Somos muitos. Acho que são 2% da população mundial que tem alopécia. Isso em números é muita coisa, é muito significativo. Muito. E as pessoas, só que a gente não fala muito, né? E causa muito sofrimento. Verdade. Késia, eu vou deixar você à vontade aqui com as minhas meninas. E aí, eu também quero participar desse momento. Já tô, com a minha caneta e com, meu papel na mão. Eu falei com vocês lá no Instagram. Traz caneta e papel, porque a gente vai fazer aqui uma coisa com Késia. Késia, conta pra gente o que você trouxe. Vou deixar você à vontade aqui. Beijo. Obrigada, Dani. Um beijo. Gente, obrigada. Fico muito feliz pelo convite, como eu disse. Eu sou psicóloga, né? E eu criei o projeto Descabelando, que é para oferecer apoio e atendimento psicológico às pessoas que sofrem com alopecia. Mas antes de falar de alopecia, eu queria falar um pouquinho sobre a importância dos cabelos. Os cabelos, gente, eles são citados e usados como referência nas religiões, na mitologia grega, a gente já vê falando sobre os cabelos. Tem muitos sentidos e significados o cabelo das pessoas e na vida das pessoas. Cabelo significa força, significa castidade, significa coragem, significa mudança, transformação. São muitos significados. E cada pessoa dá um sentido e um significado diferente para o cabelo. Por isso, quando a gente fala das alopécias e das quedas de cabelo, é muito importante, porque a gente vê que quando a pessoa não tem o cabelo, perde o cabelo, né? Porque existem vários tipos de alopécias e quedas de cabelo, a doutora Tamara falou um pouquinho, a gente percebe que tem muito sofrimento. E a alopécia, ela ela provoca efeitos, impactos negativos na qualidade de vida e na saúde mental das pessoas. Por isso que quando eu criei o projeto Descabelando, foi pensando nisso, reduzir o sofrimento das pessoas que sofrem com alopecia, né, com atendimento psicológico, para poder ressignificar esse processo. E aí, gente, eu preciso dizer o seguinte, que tanto a qualidade de vida pode ser impactada quanto a autoestima, né? A Dani e a doutora Tamara trouxe, a Val também trouxe isso de uma forma muito bonita, de como que a alopecia, a queda de cabelo, pode impactar a nossa autoestima. E o que é autoestima? A autoestima é a forma como a gente olha para a gente mesmo.
são as escolhas que a gente faz. A autoestima não tem a ver só com estética ou beleza. A autoestima tem a ver com quem a gente escolhe para se relacionar, quem a gente escolhe para que profissão a gente escolhe para fazer, para trabalhar, as pessoas com quem a gente se relaciona. Tudo isso tem a ver com a autoestima. Tem a ver, porque a autoestima tem a ver com boas escolhas, a gente fazer boas escolhas para a gente mesmo. E aí, pensando nessa história aí de fazer boas escolhas, como que a gente pode fazer boas escolhas na vida, eu trouxe uma reflexão, né? Foi até uma ideia da Dani, assim, como que a gente poderia tornar esse encontro um pouco mais dinâmico. E aí, por isso que eu pedi, Dani, pede para as pessoas levarem papel e caneta, e aí eu vou falar essa reflexão que eu quero provocar em vocês, mas vou falar de uma forma mais pausada para dar tempo de vocês refletirem também e pensarem, né? Assim. E aí é o seguinte, tem uma colinha aqui, tá? Só para não me perder. A gente passa por muitos momentos difíceis, né, na nossa história. E nem sempre a gente lidar com essa realidade não é fácil, né? Acho que até estava conversando com a Dani outro dia sobre isso, que às vezes a gente, não que a nossa realidade, o nosso contexto de vida, a gente goste, mas é a nossa realidade, a nossa condição, e a gente precisa lidar com ela de alguma forma, né? E aí, as boas escolhas, elas podem ou não estar envolvidas nisso. Como assim? Tem uma técnica que eu uso no consultório, que eu gosto muito, que é essa que eu vou escolher para trazer para vocês aqui hoje. É o seguinte. Ela é um pouco diferente, porque eu preciso da imaginação de vocês, né? Como eu disse. E é o seguinte, imagina, gente, suponha, né? Pensa, tenta ir para um lugar confortável, um lugar que vocês estejam à vontade, sozinhos, para que a gente possa realmente entrar nesse processo aí de reflexão. E imagina que depois dessa live, quando a gente terminar essa live aqui hoje, né, que daqui a pouquinho, vocês vão fazer as atividades de vocês normais, as atividades que vocês fazem todo dia, no dia a dia, antes de dormir, vai se preparar para dormir. Mas hoje é um dia diferente, né? Teve essa live, teve a live da Dani, a doutora Tamara, a Val, eu aqui com vocês. E aí, feche os olhos e pensem, tenta se concentrar que vocês agora vão se olhar no espelho. Imagina vocês se olhando no espelho. Você, como você é, né? A sua aparência física, o seu cabelo, olha para o seu cabelo, tenta pentear, fazer um carinho no couro cabeludo, se você tiver, passa a mão nele, sente a textura, sente como que ele está hoje, se olha, né? Faça um carinho em você mesmo. E imagine que todos os seus problemas acabaram. Pensa nisso, você não tem mais problema. Depois dessa live, aconteceu um milagre na sua vida. Todas as questões que estavam te angustiando, te preocupando, os problemas que você estava vivendo, pensa que eles foram resolvidos. E quando você desligar a live de hoje, alguma coisa diferente vai acontecer na sua vida. Agora, anote que milagre foi esse que você desejou, que você sonhou. Essa dinâmica é para falar sobre sonhos. Eu quero estimular com vocês os sonhos, porque são sonhos que eles vão motivar as nossas escolhas. Qual foi o milagre que você desejou hoje? Anote no papel. Anote, escreve para ele ficar registrado e marcado. E aí, gente, eu vou pedir numa escala de 0 a 10 que vocês coloquem uma nota, sendo 0 pouco e 10 muito. Que nota que vocês davam para esse desejo que vocês tinham, para esse milagre que vocês tinham antes dele acontecer? O quanto que ele estava possível de acontecer na sua vida? Quanto que era viável ele acontecer? De 0 a 10, ele é muito viável de acontecer ou pouco viável? Antes desse milagre, antes dessa live. E aí,
Vocês conseguiram fazer? Dei um tempinho. E aí, gente, não esqueça o que mudou em vocês, né? Alguma coisa mudou depois dessa live. E aí vocês precisam agora, peço para vocês pensem agora, o que mudou em vocês depois dessa live? Que milagre que aconteceu? Como que você percebe em você mesmo esse milagre que aconteceu? Como que seus familiares, seus amigos que te conhecem tão bem vão perceber esse milagre que aconteceu dentro de você? Que aconteceu depois de hoje? O que vai mudar em você? Que comportamento vai mudar depois desse milagre? E agora, pensa no que você vai fazer amanhã. Qual vai ser a primeira coisa que você vai fazer amanhã depois desse milagre? Qual é o progresso? Lembra daquele número que eu dei lá, que vocês deram lá, de 0 a 10, para o tanto que aquele milagre, aquele desejo era possível? Agora ele é possível e depende de vocês. Vocês podem realizar, mas para isso precisa dar um primeiro passo. E esse primeiro passo precisa ser amanhã, pode ser amanhã, depende de você. As escolhas, gente, determinam a forma como a gente lida com os nossos problemas. E as nossas escolhas que vão determinar a nossa realidade e vão transformar os nossos sonhos em realidade. Por mais difícil que seja lidar com a alopécia, a gente tem o poder de definir a forma como a gente quer lidar com ela. E existem muitas formas, essas formas são infinitas, depende da gente. Essa mensagem que eu queria passar para vocês, eu espero que vocês tenham conseguido se concentrar. Dani, o que você achou? Volta aí para conversar comigo. Oiê! Eu achei lindo, maravilhoso. Anotei aqui e tô aqui, ó, Você refletindo. conseguiu concentrar no seu milagre? Fiquei pensando e realmente, né? Só depende da gente, Depende de como da a gente gente. vai fazer isso acontecer, né? E o milagre, Dani, não é uma coisa muito longe da gente. Essa live aqui pode ser um milagre na vida de muita gente, né? A gente está aqui reunido, pode ser. Então não está muito longe. É só a gente acreditar e mudar as nossas atitudes. Pode ser amanhã. É verdade, é verdade. Vou chamar agora a Val, a doutora Tamara, para a gente se despedir. Queria agradecer muito a todos vocês que estiveram nesse primeiro, né, nesse primeiro episódio, vamos dizer assim, do programa. Doutora Tamara, obrigada por sonhar junto e fazer esse sonho acontecer. A Val, que se disponibilizou de vir aqui, né? Foi um convite de última hora e ela super topou. E a Késia querida, que já está também fazendo parte do nosso time. A Késia, que tem um projeto tão lindo na internet. E eu queria também pedir para todas vocês seguirem essas mulheres maravilhosas que estão na internet de forma gratuita, apenas querendo passar amor, transmitir amor, ajudar mesmo, né, com conhecimento, com carinho, com autoestima. E a gente está aqui para isso, tá, gente? E eu queria também, se vocês quiserem falar alguma coisa para encerrar. Eu queria agradecer, né? Pode falar, fala. Pode falar, doutora, eu falo depois, tá? Eu queria só agradecer o convite, foi muito lindo, eu acho. Gostei muito de você, Val, gostei da Kézia, adorei a participação de todo mundo, eu acho que ajuda muito. A minha função é trazer informação de forma médica, mas com certeza é um trabalho multidisciplinar e trazer a visão da paciente, de quem tem, né, Val, Dani, trazer a sua visão também, Kézia, como psicóloga, eu acho que agrega muito. Então, esse projeto veio para ficar, acho que vai ficar muito legal. Sigam a gente, que sempre tem informação, dica, que tudo é válido nesse mundo, mas tem que ser uma informação com qualidade, né? Obrigada, Dani. Pode contar sempre comigo.
Obrigada, Dani. Obrigada, Com doutora. certeza, gente, eu adorei. Desculpa, doutora Kelly. Vou prosseguir. Muito obrigada pela oportunidade. Eu adorei a dinâmica, está tudo anotadinho aqui, ó. Todas as mudanças a partir de amanhã. E dizer que para a gente estar aqui aparecendo, né, não é porque a gente quer estar assim na mídia, ter um canal bombando, não é nada disso. Para a gente assim chegar ao ponto de expor uma calvície feminina, que é um assunto tão delicado que muitas mulheres não querem que ninguém descubra que elas estão com falhas no cabelo. Então, para a gente chegar até aqui, é porque de coração a gente quer passar para outras pessoas informações. Então, a gente busca conhecimento, né? Lê as coisas que a doutora coloca, se informa, para estar aqui passando para vocês. E é feito com muito amor, da mesma forma que a Dani faz e passa para o time todo. Aí eu venho aqui para poder contribuir também. Então, muita gente me manda mensagem, eu fico muito feliz em responder. E o canal da Dani e esse programa maravilhoso só tem a crescer. Eu também quero agradecer muito. Vocês são mulheres que só são exemplos para mim de força, de coragem, de superação, né? De profissionais. Então, eu estou muito feliz de fazer parte desse time. Muito obrigada. Foi sucesso. Estou muito feliz de estar com vocês, de brincar com vocês. Tem aquela música? Feliz de estar com vocês, brincar com vocês. Brincadeiras à parte, mas assim, foi um sucesso. Vocês são maravilhosas, mulheres lindas. Tenho muito orgulho de ser mulher e de ter mulheres lindas e talentosíssimas do meu lado. Obrigada. E, gente, o programa não é só esse, vão ter outros. É um programa mensal, então toda a primeira semana de cada mês a gente vai divulgar a data e vamos entrar aqui com várias surpresas. Cada mês a gente vai inventar alguma coisinha diferente e vai ser um espaço nosso, tá bom? E para brindar esse final maravilhoso, né, desse dia maravilhoso, eu vou sortear, o meu livro lá no meu Instagram, tá? E aí, para participar vai ser super fácil. Você vai só seguir nós 4, escrever lá nos comentários. Eu vou deixar lá direitinho as regras para vocês. E o meu livro, eu conto como é que foi a minha história com a alopécia, porque muita gente pode achar que eu comecei aqui e lá no Instagram, né, falando sobre isso já, e não. Eu já era do mundo aqui virtual, falava sobre moda, beleza, contava um pouco sobre a minha família, só que a gente identificou um problema que existia, que muitas mulheres, assim como eu, tinham alopécia, e aí foi o que, acho que foi a Val falou, né? Eu fiquei lutando contra mim mesma, de me expor, muito medo, muita insegurança. As pessoas às vezes acham que só porque eu tô aqui, que eu sou super segura, e, gente, para eu poder abrir minha boca e falar que eu tenho alopécia, foi muito difícil. Discussões feíssimas com meu marido, do meu marido achando que eu tenho que falar, que não é esse bicho de 7 cabeças, que muitas mulheres estão passando por isso, e eu chorando, dizendo que não, que as pessoas iam deixar de me seguir. Depois eu pensei, e se deixar de me seguir? E se eu ajudar as pessoas? Né? Eu acho assim que a gente precisa saber o nosso propósito no mundo. E o meu propósito é esse. Então, a partir daquele momento, eu acho que eu pensei assim, se acontecer de ter gente que não me quiser mais, de empresas que eu trabalhava, que não me quiser mais porque eu expus uma fragilidade, é porque ela não valeria tanto assim para eu, sabe? Que era muito maior. Que eu sabia que tinha mulheres do outro lado que precisavam de saber que existiam outras, sabe? E que somos lindas do jeito que a gente é. E é isso. Muito feliz de estar aqui. Ai, gente, foi muito legal. E partiu, daqui a pouquinho eu já vou postar lá para vocês o sorteio do meu livro, que eu conto essa história todinha e mais um pouco.
Uhum. Um beijo, gente. Um beijo, doutora. Peraí. Beijo. Um beijo, Val. Um beijo, Késia. E um beijo, gente. Ó, vamos naquela ladainha de sempre? Não se esqueça de se inscrever nesse canal. Curta, compartilha, conta para suas amigas, tá bom? E até o programa é o mês que vem. Mas aqui tem vídeos toda semana, tá bom? Um grande beijo e até a próxima. Tchau!